todos. Gratidão a Deus, ao nosso Mestre amado Jesus, a essa legião de irmãos da espiritualidade maior que de alguma forma nos envolve, nos intui. Hoje o tema no dia de hoje: não deixe o medo apagar a sua luz. Sempre haverá um novo caminho, através da nossa irmã Priscila. Sabedores que somos, todos nós estamos aqui na Escola da Terra para aprender a amar. O caminho que todos nós seguimos, já foi seguido por Jesus. Levou a paz, a esperança e o amor como lembrança. Dezembro, Jesus Cristo nasceu para levar paz e esperança a todos nós, filhos de Deus. Vamos dar as nossas mãos e agradecer a Deus nosso Pai. O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra o caminho da paz. Prometa a vós mesmo, eu vou melhorar. Não quero ter ódio, me ensina, Pai, a perdoar. Eleve o pensamento a Deus, viva sem rancor, pratique a caridade que Jesus nos ensinou. Todo aquele que põe em prática os ensinamentos de Jesus, o fardo se torna leve e a vida mais alegre. Fiquem todos com Deus, a vida vai melhorar. Faça a leitura do Evangelho com a família no lar. Que a gente possa fazer a vida valer a pena na luz do amor, na luz da caridade. Senhor, dá-nos força para trabalhar, levar o alimento ao corpo e à alma. Eu quero estar em equilíbrio, na luz do amor, auxiliando e servindo. Estenda as vossas mãos, dê agasalho e o pão, acolher com ternura e carinho irmãos em desequilíbrio. Todos nós fizemos um compromisso: amai-vos uns aos outros como Jesus Cristo. Estamos no mundo em regeneração, compartilhe o vosso amor com seus irmãos. Senhor, dá-nos força para trabalhar, levar o alimento ao corpo e à alma. Eu quero estar em equilíbrio, na luz do amor, auxiliando e servindo. Estenda as vossas mãos, dê agasalho e o
compartilhe o vosso amor com seus irmãos. Se faz necessário a busca constante pela reforma íntima de cada um de nós. O homem no mundo. Doutrine o vosso espírito na luz da igualdade, na fé, no amor e na caridade. Estude o Evangelho do Mestre Jesus. Mostre o caminho, a luz. Amai vossa alma, cuidai também do corpo. Agradeça a Deus, Criador de todas as coisas. A luz da vida o Pai nos concedeu. Obra divina, somos filhos de Deus. Doutrine o vosso espírito na luz da igualdade, na fé, no amor e na caridade. Estude o Evangelho do Mestre Jesus. Mostre o caminho, a luz. Amai vossa alma, cuidai também do corpo. Agradeça a Deus, Criador de todas as coisas. A luz da vida o Pai nos concedeu. Obra divina, somos filhos de Deus. O homem no mundo caminha a evolução, aprendendo a amar através da reencarnação. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando a minha história com vocês. Hoje, dia 31, dia que antecede o mês de setembro, e no mês de setembro é um mês de prevenção ao suicídio. E com a pandemia, o número de suicídios tem crescido muito. Na época que eu conheci o suicídio, quase não se falava disso. E hoje a gente vê muitos casos de suicídio. Então, por isso, eu trouxe a minha história para compartilhar com vocês. Meu nome é Priscila Corrêa Silva, eu sou daqui da cidade de Uberaba. Eu sou formada em letras desde o ano de 2008. Eu estou terapeuta e psicoterapeuta holística, mestre Reiki Usui e xamânico universal. Também trabalho com aromaterapia integrativa e coaching de emagrecimento.
E hoje eu vou começar contando a história dessa menina. Essa menina, nessa foto, ela tem 11 anos e ela é minha mãe. O nome dela é Maria Marli Corrêa Silva. Ela nasceu no dia 11 de dezembro de 1963 no município de Luz, em Minas Gerais. Hoje o município de Luz tem 17.492 habitantes. Ela é filha de Sebastião Rodrigues Amaral e Maria Corrêa, irmã de Rosalia Aparecida Corrêa Matias. Eles vieram para a cidade de Uberaba quando as crianças ainda eram bem pequenas. E logo que vieram para cá, seus pais se separaram. A minha avó ficou com as meninas e o meu avô foi viver com outra família. Desde pequena, elas já enfrentavam um problema de alcoolismo na família. Tanto homens quanto mulheres da família do meu avô tinham problemas e alguns ainda têm relacionados ao álcool. Elas experimentaram o álcool ainda bem pequenas, porque nas quermesses de cidade pequena tinha as feirinhas e meu avô pedia para que elas buscassem uma dose. E ao voltar elas experimentavam. Então, bem pequenas, elas experimentaram o que era ficar bêbadas, ainda criança. E à medida que elas foram crescendo, o consumo foi aumentando. Aos 19 anos, ela casou com meu pai, Valdir Antônio Silva, e ambos tinham histórias de vidas difíceis, tanto meu pai quanto ela. E, consequentemente, eles tiveram muita dificuldade de relacionamento. Nós sabemos que pessoas vindas de famílias diferentes, quando se encontram e começam a conviver em um lar, nem sempre é harmônico, nem sempre é equilibrado. E no ano de 84, no dia 15 de janeiro, eu nasci quando os meus pais tinham 21 anos. Eles sempre tiveram muita dificuldade financeira e nessa época o meu pai era carroceiro e a minha mãe do lar. Aos 25 anos a minha mãe teve mais uma gravidez e nessa época, no ano de 88, o ano que meu irmão nasceu, ela já bebia bastante, inclusive quando estava grávida. E dia 19/5/88 nasceu o meu irmão, o Anderson Corrêa Silva. Nessa época minha mãe já tinha muitas dificuldades emocionais e ela estava se entregando já bastante pro alcoolismo. E as brigas domésticas eram constantes. E todos os dias, o aumento de álcool, parece que todos os dias ela escondia garrafas de pinga debaixo do tanque. Ela esperava o meu pai ir tomar banho para ir no bar beber. E ela estava numa depressão profunda, mas ela disfarçava. E aí eu trago uma observação que nem toda depressão se manifesta em forma de tristeza. Tem gente que mascara de forma assim, fica numa alegria, numa euforia que a gente não consegue explicar. E na minha casa era assim. A minha mãe disfarçava a tristeza dela em forma de alegria, de brincadeira. Mas nessa época ela já ameaçava muito. E eu me lembro como se fosse hoje, quando ela dizia que pegaria os fios e amarraria na varanda e se enforcaria com eles. Ela falava sempre para mim, só que como a criança, nessa época eu tinha 11 anos também, e a criança não tem malícia. Eu não sabia o que era um suicídio.
eu não sabia o que era um enforcamento. E então eu não dei crédito para aquilo que ela dizia. No dia 23 de fevereiro de 95, quem é daqui da cidade de Uberaba conhece a represa Mário Franco, o residencial Mário Franco, e nesse ano a represa estourou. E os moradores do bairro próximo foram buscar os peixes que estavam morrendo na lama. E nós fomos uma dessas famílias. Fomos eu, minha mãe, meu irmão, uma vizinha com os 2 filhos. E lá nós passamos uma tarde legal, tranquila. O dia começou bem, não tinha nenhuma bebida alcoólica. Mas pro final do dia, quando a gente já estava quase indo embora, chegou um pessoal com bebida, garrafas de tudo. E ela tomou umas 3 doses antes que a gente fosse para casa. Chegando em casa, eu fui tomar banho. Nessa época a escola já havia voltado às aulas e eu já tinha atividades para fazer. Estava na época do carnaval e eu tomei banho e fui fazer as minhas atividades na sala. E meu pai discutiu com ela por causa da bebida e ela foi recolher as roupas e meu pai foi descascar a verdura na cozinha. E enquanto isso, o meu irmão derrubou a vasilha de água que estava lá. Só que antes dele derrubar a água, eu tive uma dúvida de tarefa de escola mesmo. Eu estava cursando a 5ª série e eu cheguei para conversar com ela e ela estava em cima do sofá amarrando um cinto no pau da varanda. Eu me lembro de ter perguntado para ela por que ela amarrava aquele cinto e ela me disse que ele estava jogado e ela só estava guardando. Eu acreditei e voltei para a sala e continuei fazendo as minhas atividades. Um segundo depois, o meu irmão derrubou a água e meu pai pediu que ele fosse buscar o roubo. Ele saiu pela porta da cozinha e logo a gente já escutou um grito. Ele deu de cara com ela pendurada em frente à porta da cozinha. Nós corremos, o meu pai tentou prestar assim, o socorro, tirou ela e colocou ela deitada no sofá. Na época nós não tínhamos carro. Meu pai saiu em busca de um vizinho que pudesse levar ao médico. E durante o percurso, o corpo foi esfriando no colo dele. Enquanto isso, eu fiquei em casa com a tarefa de ligar para os meus tios, para minha tia, para minha avó, e dar a notícia do que tinha acontecido. E eu lembro que eu chorei muito, eu fiquei sozinha, eu não tive notícias durante muitas horas. E eu lembro que uma vizinha, que também era jovem, foi me fazer companhia. E até que eu conseguisse dormir. Eu demorei muito a dormir, eu chorei bastante até pegar no sono. E de madrugada eu fui acordada com a minha madrinha indo em casa buscar as roupas para vestir a minha mãe. Quando eu perguntei o porquê das roupas, ela me disse que a minha mãe estava bem, estava tudo bem. E eu consegui voltar a dormir. Quando o dia amanheceu e que eu desci as escadas, que eu virei para a direita, na sala estava lá o caixão. E eu tentei ignorar. Mas a mente não consegue fugir dos meus olhos. Gravaram toda a cena e eu passei bem perto dela e gravei
cada detalhe, que ela ainda estava com as unhas sujas, porque a gente tinha ido buscar os peixes. E eu passei direto. Eu fui lá para fora e entrei num processo de negação imenso. Eu não conseguia acreditar que aquilo tinha acontecido. E ao mesmo tempo, eu me culpava muito por eu não ter tido a malícia de compreender que ela faria aquilo com o cinto. Porque na minha imaginação de criança, ela só faria aquilo com o fio. Eu não imaginava que daria para fazer aquilo com qualquer objeto. E depois do acontecido, vieram mais dificuldades. Porque meu pai ficou sozinho com nós dois e ele tinha que trabalhar. A vida precisava continuar. A gente precisava estudar. Então, ele levava a gente, atravessava a cidade às 5 horas da manhã. Meu irmão ia dormindo, na época ele tinha uma lambreta. E eu colocava o meu irmão no meio e segurava para que ele não caísse, porque ele dormia o percurso todo. E às 6h20 da manhã, o ônibus pegava a gente perto do pontilhão do bairro de Lourdes ali para levar a gente para a escola, porque a gente teve que ir para o semi-internato. Eu lembro que nessa época eu engordei bastante e emocionalmente fiquei por causa da emoção, fiquei com a cabeça cheia de feridas. O meu irmão, aos 7 anos, dizia que não queria mais comer. E ele falava que não queria comer porque ele queria estar onde a minha mãe estava. E é muito triste para uma criança, porque na época que aconteceu, ele ainda não tinha completado 7 anos. E ele era muito grudado nela, estava sempre junto. E aos 12 anos, nós voltamos para a casa do meu pai. E no início eu auxiliava o meu pai nas tarefas domésticas, mas logo eu passei a fazer tudo sozinha. Então eu cozinhava, eu arrumava, eu lavava as roupas, eu ganhei um filho, né, porque eu tinha que tomar conta do meu irmão, eu ia nas reuniões escolares e eu precisei crescer um pouco antes da hora. Só que assim, aos 16 anos, a gente assume a própria encarnação. Até os 7 anos e meio a gente está no campo da mãe. Aos 14 anos, até os 14 anos e meio no campo do pai. Depois disso a gente começa a assumir os nossos próprios processos. E eu comecei a assumir as minhas próprias dificuldades. Mas antes disso eu queria falar um pouco sobre a lei de causa e efeito com relação às consequências do suicídio. Porque nada que a gente faz é perdido. Tudo que a gente faz contra a gente mesmo retorna. Então, às vezes a gente fica reparando pessoas com deficiências, vários tipos de deficiências, e a gente não sabe o porquê de cada dificuldade que a pessoa tem. Quem suicida, às vezes, com um tiro no ouvido, pode ter seu aparelho auditivo prejudicado na próxima encarnação. Quem toma veneno pode ter o seu aparelho gastrointestinal também prejudicado na próxima encarnação. Então, tudo tem consequência. E quando a gente aponta o dedo para quem suicida, às vezes se enforcando, dando um tiro, ou de qualquer outra forma, a gente esquece que a gente suicida, às vezes, todos os dias, com pequenos atos, fumando, bebendo, comendo demasiadamente, deixando a tristeza tomar conta da nossa vida. Então a gente vai se esquecendo que nós também somos suicidas em potencial. Se nós não cuidarmos dos nossos 3 pilares, mente, corpo e espírito, só a mente
e o Espírito, como que ele vai manifestar aqui na Terra? Como é que ele vai trabalhar e auxiliar o próximo? O nosso corpo também é o nosso veículo e a gente precisa dele. Então a gente precisa cuidar dos 3 pilares: a mente, o corpo e o espírito. E dando continuidade às minhas dificuldades, logo que eu comecei a minha vida de adolescente, eu conheci meu companheiro e logo na primeira relação eu engravidei, aos 17 anos. E 6 meses após a gravidez eu tive um aborto. Eu tive um descolamento de placenta e tive o primeiro aborto. Foi bem difícil, eu já tinha tido uma perda grande. As pessoas falam que as dores mais difíceis é perder mãe e filho, então eu já estava experimentando as duas. E 3 anos depois, eu tentei novamente engravidar e veio aos 6 meses novamente mais um aborto. Mais um aborto espontâneo. E depois disso eu mudei meu foco. Eu não deixei a tristeza tomar conta da minha vida. Eu prestei vestibular, passei com uma ótima colocação, eu me formei em letras e eu engravidei no ano de 2011 pela 3ª vez. E como eu já sabia que eu tinha um problema que chama incompetência isquiocervical, que é um problema que dilata o colo do útero quando a gravidez já está avançada. Então eu pude fazer os procedimentos adequados para que a gravidez fluísse até o final. E no dia 5/11 de 2011, eu dei à luz ao Nicolas. Ele nasceu saudável, graças a Deus, com 3,345 kg. Mas eu ganhei 30 quilos de presente. Eu precisei ficar de repouso absoluto por causa da cerclagem e eu tive muitas consequências físicas e para minha saúde por causa disso. No ano de 2014, eu dei à luz ao meu 4º filho, o Lorenzo. O Lorenzo nasceu com 2,555 kg, nasceu bem pequenininho. Eu tive muitas dificuldades na gravidez do Lorenzo. Eu tive um hematoma subcoriônico de 40%, que é um descolamento ovular. Eu tive diabetes gestacional. Eu tinha que fazer a cerclagem para garantir que ele permanecesse ali dentro até o fim. Mas no dia 21, né, amor? Dia 21/11 de 2014, eu dei à luz ao Lorenzo. E com 2 filhos, dificuldades emocionais que eu já havia acumulado durante muito tempo, porque eu nunca tive um acompanhamento psicológico. Eu nunca fui a um psicólogo para que as minhas dores fossem olhadas. E a maternidade, 2 crianças, o acúmulo de responsabilidade, e aí veio as minhas próprias dificuldades se abatendo sobre mim. Então eu comecei a ter depressão, crises de ansiedade e pânico. Quando eu tive a minha primeira crise de pânico, eu pensei que eu fosse morrer. Só que algumas coisas acontecem com a gente para auxiliar. E a crise de pânico fez com que eu me livrasse de um vício que já havia 20 anos. Porque eu fumei dos 14 aos 34 anos e após a crise de pânico eu parei de fumar.
ela me levou a ter consciência do que eu estava fazendo com ele. E o que me trouxe a crise de pânico foi justamente uma regressão que eu fiz. Um contato que eu tive comigo mesma em uma outra vida. E ao me deparar comigo, o susto que eu levei com a cena, com a forma como eu estava, fez com que eu acordasse assustada e depois daquilo eu entrei em pânico. Eu entrei em ressonância com aquela personalidade minha e eu fiquei muito tempo tendo crises. Eu fui aos médicos, fiz vários exames. E uma coisa que eu queria falar também é que, engraçado que quando a gente tem uma gripe, quando a gente tem qualquer problema físico, a gente faz um check-up no médico. Mas quando a tristeza permanece, a gente não vai no terapeuta, a gente não procura um amigo, a gente vai guardando, a gente não faz um check-up emocional. A gente vai deixando a nossa emoção sempre para depois. E eu percebi que eu estava repetindo padrões comportamentais da minha mãe e meus de outras vidas. Porque eu, com as regressões, eu descobri que eu suicidei várias vezes, de várias formas. E a lição, a gente não nasce num lar errado. A lição que eu tive com tudo o que aconteceu, porque eu experimentei os dois lados da moeda, o lado de quem vai. Durante muito tempo eu fui egoísta e não me importei com quem ficava. Eu simplesmente colocava as minhas dores à frente e ia. E dessa vez eu fiquei para sentir a dor de quem fica. Porque quando a gente suicida, a intenção é acabar com as dores, é acabar com o sofrimento, mas é um engano, né? Porque a gente está ocasionando muito mais sofrimento para a gente. Tem alguns suicidas que ficam durante muito tempo aquelas cenas se repetindo diariamente na vida dele. E como o tempo espiritual é diferente do nosso tempo, eles passam às vezes anos e anos e anos revivendo a cena do suicídio. Isso é muito triste. Há 10 anos eu comecei uma busca por autoconhecimento e comecei a desconstruir tudo aquilo que eu havia aprendido. Desconstruir coisas religiosas, crenças que me travavam. E eu sempre tive uma busca espiritual muito grande. Eu sempre tive mediunidade, desde pequena. Então, tudo o que acontecia na minha casa, os processos da minha mãe, eu tinha visões. Antes dela cometer suicídio, as fotos dela, tudo davam sinais de que tinha obsessão em casa. E ela, quase todas as noites, tinha problemas espirituais e buscava auxílio, mas ela também não fazia parte dela, né? A gente sabe que a espiritualidade é 20% e se a gente não fizer o nosso 80%, a vida não vai fluir. Não adianta a gente aprendeu a esperar o socorro de fora. A gente aprendeu sempre que isso é desde criança, né? A gente acha que alguém vai tirar a gente do poço. Tinha até aquela brincadeira, né? Caiu no poço, quem me tira? Meu bem, quem é meu bem? Alguém, ninguém vai tirar. Sou eu que vou me tirar do fundo do poço. Se eu não me tirar, se eu não fizer o esforço para sair de lá, ninguém vai fazer por mim. A fé é muito importante nesse processo, porque a fé sempre me manteve no caminho para que eu não me perdesse pelo caminho, porque a gente sabe que as dificuldades estão aí para todos. E a fé é um pilar também que nos sustenta, é uma força que nos sustenta. E
eu queria dizer que o conhecimento liberta tanto, ele liberta tanto porque você deixa de sentir culpa. Você passa a entender o que é sua responsabilidade. E aí não é culpa, é responsabilidade. Cada um só é responsável por aquilo que lhe cabe. E eu me livrei da culpa que eu sentia com relação ao que aconteceu com a minha mãe. Aquilo não era minha responsabilidade. Eu não poderia ser responsabilizada por uma atitude que foi decisão dela. E o conhecimento, o autoconhecimento me libertou de toda essa culpa. E eu, há algum tempo, mais ou menos uns 3 anos ou mais, eu comecei a agradecer a vida, agradecer, porque eu não via nada das minhas conquistas, eu não via nada do que, para mim, a dificuldade era muito normal, porque eu estava muito imersa nela. Então, eu não enxergava aquilo que eu já tinha superado. E eu passei a dar mais valor, e eu passei a agradecer, e eu passei a contemplar a natureza, porque no dia a dia a gente sai de casa, entra no carro, vai para o trabalho, fica no trabalho, às vezes no escritório o dia todo, sai do escritório, entra no carro, vai para casa. A gente não olha o céu, a gente não sente o vento, a gente não sente a chuva, né? Isso é uma coisa que a gente esqueceu. A gente se esqueceu de conectar com a natureza. E isso adoece a gente, porque nós fazemos parte dela. E essa conexão me trouxe mais vontade de viver. Me trouxe vontade de buscar um novo caminho e de não repetir. E me trouxe mais amor realmente pela vida. E eu quero falar sobre o ipê. O ipê e as árvores do cerrado, elas ficam secas, bem secas, parecem mortas antes de florescer. E assim somos nós. Muitas vezes nós achamos que nós estamos secos, morrendo, mas esquece que logo depois vem a nossa vitória, o nosso momento de florescer. E às vezes a pessoa desiste da vida logo assim um passo da vitória. A nossa vida é feita de altos e baixos, assim como dizia Jesus, né? Ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. E a fé, essa fé é que faz com que a gente tenha confiança para chegar até no final, para que a gente não desista no meio do caminho. É muito importante para a gente continuar até o fim. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu agradeço o acolhimento e a oportunidade de contar a minha história, de emprestar a minha lente, sim, para que vocês vejam um pouco do que foi. E eu quero trazer para as pessoas que a gente tem sempre novas oportunidades. Não é porque você nasceu em um lar disfuncional, com problemas familiares, que você tem que repetir. Uma coisa que eu estou trazendo aqui, que a minha história ficou muito oculta durante muito tempo, eu tinha medo de falar, porque eu nunca gostei que as pessoas tivessem pena de mim. E só que as histórias ocultas no sistema, elas tendem a se repetir. E os meus filhos, conhecendo a minha história, que eu achava sempre bem pesada para eles, eu nunca contei. Porque eu achava que para uma criança de 9 anos saber sobre suicídio, né? Eu achava que não era ainda a hora
Mas é a história da mãe deles, da avó deles, da família deles, e nunca é tarde para falar. Então eu estou aqui para dar lugar para uma história que estava excluída mesmo no meu sistema, que ela é muito importante, que foi a partir deles, dos meus avós, da minha mãe, do meu pai, que eu posso estar aqui hoje compartilhando com vocês essa história. E apesar de difícil, eu honro essa história e eu agradeço a oportunidade de tudo que eu tenho aprendido, porque a lição que eu aprendi nessa vida não é uma lição para o meu corpo, é uma lição para o meu espírito, é uma lição para a minha alma. Eu tenho certeza que depois dessa vez eu nunca mais vou pensar em desistir. Então eu quero que as pessoas que têm esse tipo de pensamento procurem auxílio, procurem ajuda. Não espera o sentimento virar aquela bola de neve, uma avalanche e te engolir, sabe? Procura um auxílio, nem que seja um amigo, desabafa, põe pra fora, mágoa, má água. A gente vai poluindo o corpo da gente, a gente vai se destruindo. E se a gente não se suicidar, a gente acaba morrendo por alguma doença, porque a gente está alimentando sentimentos ruins. Então, eu gostaria que as pessoas refletissem um pouco mais sobre as atitudes, sobre os desejos e sobre os problemas. Porque a gente pensa que o nosso problema é o pior do mundo. E quando a gente começa a ouvir as histórias das vidas das outras pessoas, a gente entende que atrás de cada sorriso tem muitas lágrimas, tem muitas feridas, tem muitas dificuldades que as pessoas já superaram. E a gente aprende a respeitar cada um, cada indivíduo e cada história. E eu quero agradecer mais uma vez e desejar boa noite. E eu fico muito feliz de ter compartilhado a minha história com vocês essa noite. Com gratidão. A nossa gratidão pela nossa irmã Priscila, que veio a esta casa de Jesus, abriu o seu coração, relatando para todos nós um grande aprendizado. Se o passado de alguma forma nos levou ao erro, o futuro se renova todos os dias, graças a Deus. Vidas sucessivas, laços de família e amor. Vidas sucessivas aprendendo a amar. A Deus nosso Pai, eleva-te a vossa alma. Laços de família, meus irmãos, em aprendizado. Nosso maior objetivo, amai-vos e ser amados. O amor manifesta nas obras do Criador a vida eterna. Vamos viver neste manto sagrado, agradecendo ao Pai a luz do aprendizado. Jesus é o caminho, caminhemos lado a lado, auxiliando e servindo, que Deus seja louvado. Vidas sucessivas aprendendo a amar. A Deus nosso Pai, eleva-te a vossa alma.
laços de família, meus irmãos em aprendizado. Nosso maior objetivo, amai-vos e ser amados. O amor manifesta nas obras do Criador a vida eterna. Vamos viver neste manto sagrado, agradecendo ao Pai a luz do aprendizado. Jesus é o caminho, caminhemos lado a lado, auxiliando e servindo, que Deus seja louvado. Cabe a cada um de nós fazer uma campanha do amor. Eu quero fazer uma campanha para arrecadar compaixão, em nome da caridade, do amor e do perdão. A humanidade está carente. Vamos cantar esse louvor, rogar a Deus, nosso Pai, o fluido do vosso amor, através do leve som que o vento sopre, na terra, mares, rios e montanhas. Leve a mensagem de amor, em nome de Jesus, nosso Senhor. Eu quero fazer uma campanha para arrecadar compaixão, em nome da caridade, do amor e do perdão. A humanidade está carente. Vamos cantar esse louvor, rogar a Deus, nosso Pai, o fluido do vosso amor, através do leve som que o vento sopre, na terra, mares, rios e montanhas. Leve a mensagem de louvor, na luz da fé, esperança e amor, que em cada alma deste mundo receba a doação do Pai Criador, o fluido do vosso amor. Em especial a nossa irmã Priscila, oração de São Francisco. Senhor, fazei-me um instrumento
de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. É muita emoção, a gente sabe que é uma situação difícil. O nosso recado é que prevaleça o sentimento de amor a cada um de nós. Todos nós passamos por dificuldades aqui na escola da terra. Hoje, em especial, a nossa irmã veio abrir. Não é fácil, é muito difícil. É um momento de superação, de garra, de determinação. O verdadeiro amor. Na busca pela verdade, encontrei o verdadeiro amor. Na luz do Evangelho, Jesus nosso Senhor, ensinando a todos nós a seguir o bom caminho. Amai-vos uns aos outros, auxiliando e servindo, na luz da caridade, do amor e do perdão, da paz e da harmonia, na fé em Deus, meus irmãos, que cada um de nós seja um servidor fiel, na luz do amor, assim na terra como nos céus. Na busca pela verdade, encontrei o verdadeiro amor. Na luz do Evangelho, Jesus nosso Senhor, ensinando a todos nós a seguir o bom caminho. Amai-vos uns aos outros, auxiliando e servindo, na luz da caridade, do amor e do perdão, da paz e da harmonia, na fé em Deus, meus irmãos, que cada um de nós seja um servidor fiel, na luz do amor, assim na terra como nos céus. Jesus é o caminho, o Espírito da verdade, fé em Deus, amor e caridade,